Normalmente se faz um tríduo, né? Faz em outubro a data dele, mas o padre Siloel pediu para que a gente fizesse no mês de Mariano, né? Porque ele era consagrado a Nossa Senhora, né? Tão devoto, tanta intimidade que ele tinha com Nossa Senhora, né? Que foi um grande santo que tem a nos ensinar muito, né? São João Paulo II. Então, eu quero pedir a vocês, procura aí, quem trouxe a Bíblia? Trouxeram a Bíblia? Não esquecer de trazer a Bíblia. Ai, difícil, hein? Ficar sem Bíblia, para a gente meditar a palavra. Não esperavam que a gente ia pegar a Bíblia, né? Para meditar a palavra. Tudo bem, tudo bem. Vou dar um desconto para vocês, tá bom? Vou dar um desconto. Mas a próxima vez que tiver um encontro, procure a Bíblia. E atenção, é o seguinte, a gente precisa muito da Bíblia nos nossos encontros, porque depois muitos vão ver a verdade que eles pregam, né? E assim a gente precisa da Bíblia para a gente ver a verdade por inteira. Tá entendendo? Por que a gente tem devoção aos santos? Por que a gente tem a devoção a São João Paulo II, a Santa Teresinha, a São Bento, São Francisco? Por que a gente tem essas devoções? Por que a igreja nos ensina isso? Né? Então a gente tem que entender através da Bíblia e através do catecismo da Igreja Católica por que a gente acredita nisso. Né? Não é esperar que os outros lá fora nos ensinem sobre o que a gente professa na nossa igreja. Porque eles lá vão dizer um monte de mentira, dizer que a gente é adorador, não sei o que, né? Adora imagem, tal. Então, não sejam pegos por essas mentiras que vêm de fora, né? Sim, me apresentando antes, né? Quem sou eu? Né? Meu nome é Diógenes Alencar da Silva, né? Me consagrei a Nossa Senhora também, pelo Tratado São Luís Maria Grignon de Montfort, né? Sou consagrado a Nossa Senhora, e aí, através de Nossa Senhora, eu sou chamado de Diógenes de Maria, né? De Maria. Pela consagração a Nossa Senhora, então mudei de nome, né? Continuo com Diógenes Alencar de Maria, mas também Diógenes de Maria. Acrescentou mais de Maria. Acrescentei o de Maria, né? Porque eu sou todo dela. Da mesma forma que São João Paulo II falava, totus tu, sou todo teu, Maria, estou eu aqui, Diógenes, também dizendo a mesma coisa. Aprendi com João Paulo II a dizer totus tus. Né? Sou santo do totus tus. Uma palavra que muitos consagrados utilizam, e quem nos ensinou? São João Paulo II. Se não fosse por ele, a gente não falaria totus tus. Olha só o que santo para nos ensinar, né? E tem muita coisa que eu vou dizer aqui de São João Paulo II, que sem ele, a gente não teria muita coisa na nossa igreja. Sem João Paulo II, muita coisa a gente não teria. Mas eu quero que vocês peguem aí a Bíblia primeiro. Abre aí no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Vamos falar sobre Nossa Senhora. Né? Vamos falar sobre Nossa Senhora. Lucas capítulo 1, versículo 26. Lucas 1, versículo 26. Terminando aqui de me apresentar, Diógenes é o meu nome, moro em Paulo Afonso, aqui estamos com os Guerreiros na Fé, né, o nosso grupo de oração, que a gente sempre está evangelizando as famílias, né, eu sou sobrinho, né, de Tida aqui, é Aparecida, né, o nome, sobrinho dela, sobrinho de muita gente que está aqui, né, tia Zezé está ali, tia Fátima, tia Denilde, tia Lana, sou filho de Nena, né, alguns conhecem a minha mãe, neto de seu Aloísio, né, e da minha avó Valdelice. A gente fugiu da palavra. Pronto, tenho 34 anos, sou casado, casei aqui nessa capela, né? Primeiro casamento da capela, né? Foi aqui, foi o meu casamento. Minha esposa está lá na barraquinha de artigos religiosos, né? E foi muito bonito aqui o casamento, realizar aqui muitos na capelinha simples, do jeito que a gente queria, né? São Paulo II. Jorge Paulo, que celebrou. O padre Jorge Paulo, que celebrou, fez a celebração do casamento dele aqui, muito linda, e fez todos nós chorar. Isso. Então, na época ele era
diácono, né? Estava diácono ainda, depois se tornou sacerdote, né? Deus abençoe ele, fez uma celebração muito bonita, né? Nosso casamento. Então vamos lá para a palavra. Acho que eu já falei demais de mim, então vamos agora falar de Nossa Senhora. Abra aí Lucas, saiu da palavra aqui, Lucas 1:26. Vamos ficar de pé? O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo lhe disse: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com estas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso? Pois não conheço o homem. Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado o Filho de Deus. Também Isabel, a tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês, aquela que é tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade da Judéia. Entrou em casa de Zacarias, saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Pois assim que a voz de tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Bem-aventurada és tu que crestes, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos guardem para a vida eterna. Amém. Fique aplaudindo. Aplauda. Repete assim comigo: Ave Maria, Ave Maria, Virgem poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno, investidas contra este dia, que assim seja. Ave Maria, Virgem poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno, investidas contra a minha vida, que assim seja. Ave Maria, Virgem poderosa,
Imaculada Conceição, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de que sangue as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno, destruam as forças do inferno, investidas contra esse encontro, investida contra este que encontro, assim seja. que assim seja. Amém. Amém. Muito bem, então vamos falar sobre um pouquinho de Nossa Senhora. Nós estamos nesse mês comemorando o mês mariano, né? O mês de maio é o mês de Maria. Por isso então que nós iremos pregar sobre Nossa Senhora, e por isso também a festa de São João Paulo II, ele como grande devoto de Nossa Senhora, consagrado à Santíssima Virgem Maria pelo método de São Luís Maria Grignon de Montfort, né? Esse mês de Nossa Senhora que nós possamos dedicar todos os dias, lembrar todos os dias de Nossa Senhora. Mas eu digo mais, né? A gente tem que lembrar de Nossa Senhora todos os dias, mas, além dos meses mariano, lembrar o ano todo de Nossa Senhora, né? A gente não pode deixar Nossa Senhora de lado. Mas, como esse mês é dedicação à Nossa Senhora, que a gente possa dedicar uma profunda devoção a ela, né? Ter um reconhecimento, lembrar sempre dela, ao amanhecer o nosso dia, lembrar de Nossa Senhora, né? Lembrar de estar na presença de Deus. Acordar de manhã, rezar um Pai Nosso, rezar uma Ave Maria, entregar o nosso dia para ela, né? O tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria vai dizer que nós devemos ser todo dela, devemos ser tudo da nossa vida, tem que ser tudo dela, tudo para ela e tudo com Maria, tudo na nossa vida, entregar a Nossa Senhora, seja as nossas coisas, objetos, nossa casa, nossos filhos, tudo para ela, tudo por ela, com ela, tudo em Nossa Senhora, né? Tudo que a gente tem na nossa vida, entregar a Nossa Senhora. E aí, nesse evangelho que nós lemos aqui, a gente vai ver o iniciozinho do chamado de Nossa Senhora. Claro que Nossa Senhora ela era uma mulher que já era escolhida por Deus muito antes do nascimento dela, né? Vai dizer lá no Antigo Testamento, pelos profetas, que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Então já existia uma profecia muito antes de Nossa Senhora nascer, de que existiria, que ela iria nascer, que ela iria dar à luz a um filho, né? E ela não seria considerada uma mulher qualquer, porque a pessoa que é escolhida para gerar Deus, Deus que é tão puro, Deus que é tão perfeito, ele não poderia nascer de algo impuro. Deus ele precisa nascer de algo puro, porque Deus é puro. Deus está presente no céu, e o céu é um lugar puro, um lugar perfeito, né? Um lugar onde existe a presença de Deus, é um lugar puro. E a gente, para entrar lá no reino dos céus, nós também devemos buscar a nossa pureza. Assim também a Virgem Maria foi escolhida por Deus por ser uma mulher pura, por ser uma mulher muito santa, por ser uma mulher de oração. Só para ela ter sido escolhida, a gente tem que dizer, Nossa Senhora era uma mulher de oração. Para Deus falar com ela, para um anjo descer e conversar com Nossa Senhora ela tinha que ser uma mulher de oração. Os anjos, Deus ele pode até falar com quem não busca a oração, pode até falar. Mas quando a gente tem uma intimidade ainda maior com Deus, a gente percebe muito mais com facilidade o que Deus tem para falar com cada um de nós. E muita gente que escuta a voz de Deus, mas que não está na oração, escuta a voz de Deus, entra por um ouvido, sai pelo outro. Deus fala com a gente o tempo todo, mesmo quando a gente não está em oração. Só que às vezes a gente não percebe, a gente não entende o que Deus está dizendo. Para que a gente possa entender, compreender ainda mais o que Deus tem para falar para nós, a gente precisa estar em um clima de oração, a gente precisa rezar. A gente precisa ter essa intimidade com Deus. E Nossa Senhora era essa mulher que tinha intimidade com Deus. Era uma mulher de oração. Era uma mulher que estava buscando o tempo todo estar na presença de Deus. É tanto que a oração do Magnífica que Nossa Senhora faz, que a gente não leu aqui para não se estender muito, mas ela ia fazer essa oração aqui na sequência, se a gente continuasse lendo. Ela mostra ali a intimidade dela com Deus no Magnífica. Minha alma engrandece o Senhor, meu espírito exalta
de alegria em Deus, meu Salvador. Então, Nossa Senhora, ela demonstra uma intimidade de oração com Deus. E ali, então, Deus quer falar com ela e manda o seu mensageiro, manda que o anjo Gabriel venha e converse com Nossa Senhora. E ali naquela conversa, naquele diálogo com o anjo, né? E aí o anjo fala: não temas, Maria, pois encontrastes a graça diante de Deus. Tu encontrastes a graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, que porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Ali o anjo começa a conversar com Nossa Senhora, começa a falar da promessa para Nossa Senhora. E Nossa Senhora começa ali a dialogar com o anjo e fala: mas como se fará isso? Pois eu não conheço o homem. Nossa Senhora ainda não tinha se casado ali com São José, ainda não tinha tido a preparação de viverem juntos. Mas o anjo vem e explica ainda mais, né? É o Espírito Santo que descerá sobre ti. É a força do Altíssimo que te envolverá com a sua sombra. Por isso o ente santo que descer, que nascesse de ti, será chamado Filho de Deus. E Nossa Senhora então compreende que aquela obra que Deus quer fazer, não é uma obra humana, mas é uma obra divina. É a vontade de Deus para ela. Talvez algo difícil de se acontecer, Deus querer se encarnar por uma mulher. Deus quer se fazer presente, quer se fazer por uma mulher. Mesmo Nossa Senhora não entendendo como é que isso ia acontecer, mas se ela é uma mulher de oração, ela se colocou na presença de Deus, ela disse: então eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a tua vontade. Em outras traduções vai dizer: eis aqui a escrava do Senhor. Nossa Senhora se coloca como escrava. O que é um escravo? Um escravo é uma pessoa que não tem direito nenhum, só tem que servir ao seu Senhor. O escravo é aquele que não recebe um salário. Um escravo, naquele tempo da escravidão, a gente vê nas histórias que os escravos não tinham direito a nada. Às vezes até a comida faltava, né? E Nossa Senhora, ela se coloca nessa mesma condição diante do Senhor. Eis aqui a escrava do Senhor. Nossa Senhora, ela não quer nada para ela. Não quer nada para ela. Tudo que ela quer fazer na vida dela é a vontade de Deus. Tudo que ela quer para ela é se entregar a fazer a vontade de Deus. Tudo é para Deus. O filho que está para vir é o Filho de Deus. Não é dela, é para Deus. Tudo ela entrega nos braços de Deus. A mesma coisa, meu irmão, o exemplo de Nossa Senhora tem que ser para nós. Entregar tudo que nós temos para Deus. Tudo que eu sou, tudo que eu faço, que seja para Deus. A minha obra que eu me coloco à disposição da igreja, de servir aqui na igreja, no altar do Senhor, é para Ele, para exaltar o nome dEle. Não adianta a gente se envaidecer de querer buscar as glórias para nós, de buscar reconhecimento, de buscar palmas, né? Tem gente que quer buscar os aplausos do mundo. Aqueles que buscam os aplausos aqui nessa terra, que já ganham os aplausos, pode perder os aplausos de Deus no céu. A pergunta que fica: vocês querem ser aplaudidos aqui nessa terra ou lá na glória de Deus? Busquemos ter essa humildade que Nossa Senhora vem nos ensinar. Ela não buscou nada para ela. Ela não buscou se exaltar, ela não buscou ser reconhecida. Em muitos momentos onde Nossa Senhora ia com Jesus, né, Jesus saía para evangelizar, Nossa Senhora, ela não dizia: sai da frente, com licença, eu sou a mãe de Jesus, deixa eu passar. E era uma multidão de gente que passava, né, para ir ao encontro de Jesus. Ela não buscava empurrar as pessoas para querer ir lá na frente, não. Ela não agia dessa forma. Teve um certo momento que outros que viram Nossa Senhora falou: Jesus, a tua mãe está aí fora e quer te ver.
né? Mas foi alguém que foi lá avisar, mas Nossa Senhora saiu empurrando todo mundo, deixa eu passar, não. Nossa Senhora avisou, né? Então, a humildade de Nossa Senhora, essa é a humildade de Nossa Senhora, ela não busca nada para ela. E ela decidiu então fazer a vontade de Deus. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa vontade. Vamos falar junto? Eis aqui o escravo do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. É a palavra de Deus que tem que ser a que age na nossa vida. Tem que ser Deus agindo na nossa vida. A palavra dele é por ele, para ele. Do mesmo jeito que Nossa Senhora se entrega para Deus, do mesmo jeito que a gente tem que se entregar a Nossa Senhora. E a gente tem que saber que quando a gente se entrega a Nossa Senhora ela não nos tem para ela, mas ela nos leva ao seu Filho Jesus. Não existe isso da gente se entregar a Nossa Senhora e a gente deixar Jesus de lado. Não existe devoção a Nossa Senhora, onde a gente busca somente a ela e esquece Jesus, e esquece o Espírito Santo, e esquece Deus. Não existe isso. Todo aquele que é devoto de Nossa Senhora está buscando em Nossa Senhora um auxílio para que Nossa Senhora leve esse devoto até Deus. Nossa Senhora, ela é um caminho, ela é uma ponte que nos leva até Deus. A gente que busca a Nossa Senhora, a gente não para na Virgem Maria, mas a gente vai ao encontro de Jesus. Mas por ela vai nos ajudando, ela vai nos orientando a ter essa intimidade com Deus. A partir do momento em que eu me consagrei a Nossa Senhora, a partir do momento que eu disse, sou todo teu, Maria, eu quero me entregar totalmente a ti. Quando eu me consagrei a Nossa Senhora, quando eu tive o meu momento particular com Nossa Senhora, eu vi que Nossa Senhora não me queria somente para ela. Quando eu me entreguei totalmente a Nossa Senhora, o meu coração se encheu, foi de quê? Foi de Nossa Senhora? Não. O meu coração se encheu, foi do Espírito Santo. Não foi só Nossa Senhora que habitou aqui, que encheu o meu coração, não. O meu coração se encheu foi pela graça do Espírito Santo. Porque Nossa Senhora, ela não tem nada para ela. Ela não pega nada para ela, mas ela nos enche da graça de Deus, da graça do Espírito Santo. Ela nos leva para o Espírito Santo, ela nos leva para Deus, nos leva para Jesus. Preste atenção. Quando Nossa Senhora vai visitar Isabel, Nossa Senhora, ela já tinha recebido ali a graça de Deus. O Espírito Santo já estava agindo na Nossa Senhora, na Virgem Maria. E aí ela vai visitar Isabel. Olha só, Nossa Senhora, ela se coloca à disposição. O anjo falou que Isabel já estava no 6º mês de gravidez. Já estava perto de dar à luz, já estava perto de completar os 9 meses. Nossa Senhora, ela fez o quê? Ela se colocou à disposição. Ela falou, não, eu vou cuidar da minha barriga, eu vou ficar aqui quietinha. Não, Nossa Senhora não ficou quieta. Ela falou, não, eu vou servir Isabel, eu vou visitar Isabel. Isabel deve estar precisando, porque Isabel já é idosa, já é uma pessoa idosa. É difícil de um idoso, né, ficar grávida, né? É mais difícil, depois dos 40, a mulher engravidar, né? Diz que é mais de risco. Então Isabel estava numa gravidez de risco. E então Nossa Senhora, a Virgem Maria, fez o quê? Foi visitar Isabel. Ela não pensou só nela. Ela não pensou na gravidez dela, ela pensou na gravidez da outra, da prima dela. E Nossa Senhora foi lá, mesmo com as dificuldades, porque vai dizer que Nossa Senhora foi às pressas a um lugar das montanhas, a uma cidade da Judéia. Vai dizer que não era um lugar fácil, era um lugar montanhoso, a cidade da Judéia. Mas Nossa Senhora não quis saber. Nossa Senhora pegou o aplicativo aqui, chamou o Uber e foi lá visitar Isabel. Foi assim? Hoje tem Uber, né? Hoje tem carro, tem tudo. Não existia isso. Não existia isso. Bom, mas mesmo com as dificuldades de caminhar a pé, Nossa Senhora foi, né? Nossa Senhora se colocou à disposição. E olha que interessante, quando Maria entra na casa de Zacarias, que saúda Isabel, ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria e a criança estremeceu no seu seio. Vocês estão entendendo o que aconteceu aqui? Nossa Senhora vai à casa de Isabel. Quando cumprimenta Isabel,
Isabel fica cheia do Espírito Santo. O que aconteceu? Por que Isabel ficou cheia do Espírito Santo assim de repente? Foi porque Maria, que estava com Cristo no seu seio, Maria, que estava cheia da graça do Espírito Santo, quando visita Isabel, leva a Isabel o Espírito Santo. Olha só, quando Nossa Senhora visita a nossa casa, ela nos leva o Espírito Santo. Quando Maria visitou Isabel, levou o Espírito Santo. Vai dizer que Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Diga para a pessoa que está do seu lado: olha, Maria, diga, Maria, quando visita a tua casa, ela leva o Espírito Santo. Vocês querem ficar cheios do Espírito Santo? Vocês querem ser visitados pelo Espírito Santo? Então, primeiro, deixa Nossa Senhora entrar na casa de vocês. Deixa Maria entrar. Porque quando ela visita a nossa casa, na hora que ela saúda, quando ela chega lá, Aparecida, quando Nossa Senhora bate na sua porta, sua casa vai se encher do Espírito Santo. Leve Nossa Senhora para a sua casa. Leve Nossa Senhora para a sua casa. Fala para essa pessoa que está do seu lado: leve Nossa Senhora para a sua casa. Vocês aí fora estão ouvindo? Fala para quem está do seu lado aí: leve Nossa Senhora para a sua casa. Leva a Nossa Senhora para a sua casa. E a sua casa vai se encher de Espírito Santo. Sua casa vai se encher da graça de Deus. Vai se encher da graça de Deus. Tua casa está precisando da graça de Deus? Está precisando do amor de Deus? Está precisando que entre na tua casa mais paz, mais saúde, mais felicidade? Está precisando mais coragem na tua casa? Está precisando de mais ardor do Espírito Santo, mais fogo do Espírito Santo na tua casa? Está faltando a alegria que vem do Espírito Santo na tua casa? Está precisando de saúde, pessoas enfermas na tua casa? Leva Nossa Senhora para a tua casa. Leva Maria para a tua casa. O Espírito Santo vai junto com Nossa Senhora. Nossa Senhora, ela não anda sozinha. Aonde Nossa Senhora vai dizer a palavra que o Espírito Santo vai junto, o esposo vai junto. Agora já lembrei dessa outra passagem. Porque diz assim, que o esposo que se une à sua esposa, né, eles já são uma só carne. Já não são mais dois, mas são somente um. Não é assim? E aí vai dizer a palavra que aonde o esposo vai, a esposa também vai. Aonde a esposa vai, o esposo também vai. Aonde o esposo não pode ir, a esposa também não pode ir. Se você vê um lugar que não é bom, que não serve, o Espírito Santo não vai estar lá. Mas se o lugar for bom, aonde o esposo vai, a esposa também vai. Da mesma forma, onde Nossa Senhora vai, o Espírito Santo também vai. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é considerado o esposo da Santíssima Virgem Maria. A gente pode achar estranho: hoje como assim? Mas não é São José o esposo da Virgem Maria? Não é São José? Pela lei, São José, sim, é o esposo da Virgem Maria. Ele abraçou a causa, abraçou a Virgem Maria, abraçou Jesus como o pai adotivo de Jesus. Mas quem gerou Jesus no ventre da Santíssima Virgem Maria foi quem? O Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo é considerado o esposo da Virgem Maria. Então, por isso que se em algum lugar a Virgem Maria não pode entrar, o Espírito Santo também não vai entrar. Aonde a Virgem Maria não é bem-vinda, o Espírito Santo não é bem-vindo. Se a Virgem Maria não pode entrar na tua casa, o Espírito Santo também não vai. Porque aonde a esposa vai, o esposo também vai. Isso é a aliança. Esse é o sentido do matrimônio, o sentido da união do esposo com a esposa, que hoje no mundo está muito perdido. Hoje o mundo é mais do só ficar, namorar, usar e aí cai fora, né? O mundo do descartável, o mundo onde as pessoas dizem: vamos ficar, vamos morar junto,
Se não der certo, a gente separa. Não é assim? O mundo hoje já quer começar o relacionamento com o pensamento de terminar. Nas coisas de Deus não pode ser assim. Aquele que busca estar na presença de Deus, que quer ter intimidade com Deus, quer fazer conforme a vontade de Deus, tem que fazer conforme diz a palavra de Deus, conforme diz a Bíblia, conforme diz a igreja. Busca estar na intimidade. A gente não faz uma aliança para terminar depois. Deus não fez aliança com vocês para romper essa aliança. Deus não faz nada pela metade. Por isso a promessa que Deus fez para cada um de nós, Ele vai cumprir. Deus cumpre. Porque Ele não é um Deus de mentira. Ele não é um Deus de meias verdades. Ele não é um Deus que promete agora e desiste depois. Deus, Ele é um Deus que, do jeito que Ele diz agora, Ele vai até o fim. Do jeito que Ele diz até agora, Ele vai até o fim. E por isso, olha que interessante. Maria, quando entra na casa de Isabel, para mim? Obrigado. Maria, quando entra na casa de Isabel, sauda Isabel. Isabel fica cheia do Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Ou ainda estou deixando algumas brechas aqui meio confuso? Vocês estão entendendo, né? Então Isabel fala uma coisa muito importante. E Isabel não está falando da boca para fora o que ela vai dizer agora. Ela não fala da boca para fora, mas ela se encheu do Espírito Santo. Não foi o Espírito Santo não desceu sobre Isabel ali naquela visita? Isabel cheia do Espírito Santo. E ela fala e exclama em alta voz: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. É um pedaço da oração da Ave Maria que a gente reza. E essa parte da oração da Ave Maria que a gente reza foi dita por uma pessoa que estava cheia do Espírito Santo. Por isso, a oração da Ave Maria tem essa beleza. Olha só, a primeira parte que eu não falei, né, é a saudação, Ave Maria. Ave Maria, que é o anjo que fala. É uma oração angélica. A segunda parte, quem fala? Isabel, cheia do Espírito Santo. Isabel não está falando por conta própria, por pensamento próprio, por gostar de Nossa Senhora, não. Isabel está falando por ação do Espírito Santo. Por isso que essa oração da Ave Maria é uma oração muito poderosa. Por isso que é uma oração que a gente tem que fazer sempre. Rezar o texto, que a gente busque o nosso texto, o nosso rosário, para a gente ter intimidade com Nossa Senhora. Quanto mais a gente reza o texto, a gente vai ter mais intimidade com Nossa Senhora. Quanto mais intimidade a gente tiver com Nossa Senhora, mais intimidade a gente vai ter com o Espírito Santo. Quanto mais intimidade que a gente vai ter com o Espírito Santo, mais o Espírito Santo vai agindo na nossa vida, mais ele vai agindo, mais vai agindo, mais vai agindo. Aplaude essa palavra, aplaude. O Espírito Santo é que age. O Espírito Santo é que age. E São João Paulo II entendeu isso. Ele entendeu. Deixa eu olhar a hora. Eita. Ele entendeu que precisava ser íntimo de Nossa Senhora. São João Paulo II, se a gente for olhar a história, eu vou resumir aqui, mas São João Paulo II teve uma vida muito difícil. Desde criança, ele já nasceu num período onde existia a guerra, a Primeira Guerra Mundial. E ali a Polônia, que é o país dele, né, onde ele nasceu, era um país onde estava sendo dominado por várias guerras. Em diversos momentos, os inimigos da Rússia, os russos, que queriam invadir a Polônia, invadiram muitas vezes. E também os alemães também invadiram a Rússia. Uma hora era a Rússia, outra hora eram os alemães ali invadindo o país de São João Paulo II. Então São João Paulo II ele nasce nesse ambiente, um ambiente de guerra, um momento difícil, um momento onde a sua mãe quase que morre no seu parto por conta de dificuldades hospitalares, porque as condições eram muito difíceis por conta da guerra. Mas ali São João Paulo II então nasce naquele clima.
né? Um momento difícil. E desde a sua infância até o seu momento de mais idade, adulto, chegar a ser adulto, ainda estava um período de guerra no seu país. Os comunistas que muitas vezes invadiram a Polônia. E os comunistas, eles impediam até as igrejas de ter a missa, impedia de que os seminários pudessem ter padres, de padres estudarem. Muitos seminários foram até fechados. Foi nesse ambiente que São João Paulo II estava vivendo. Seu nome original, Karol Wojtyła, né? Era o nome dele, Karol Wojtyła. Depois que se torna Papa, aí ele muda o nome, escolhe São João Paulo II, né? João Paulo II. Então, nesse momento, mesmo com aquela dificuldade, mesmo com as perseguições, João Paulo II, quer dizer, Karol Wojtyła, que ainda não era Papa, Karol Wojtyła, ele gostava muito do teatro. E os comunistas, quando invadiram o seu país, uma das primeiras coisas que eles queriam era destruir o seu idioma. Queriam acabar com a língua polonesa, queriam acabar com toda a tradição. Por isso, então, os teatros também eram proibidos. Não podia ter teatros, mas ele amava o teatro. E muitas vezes eles se encontravam às escondidas. O povo escondido se encontrava e assistiam teatros, assistiam a missa. Era assim, naquele tempo. E São João Paulo II, Karol Wojtyła, mesmo com essas perseguições, ele era um homem muito devoto, de muita oração. Sempre pedindo a Deus, pedindo a Nossa Senhora, pedindo livramento, pedindo para que aquela guerra acabasse. Entrou escondido no seminário, começou a estudar, começou a ensinar. E aí, muito cedo, ele foi chamado a ser sacerdote, né, por conta da dificuldade ali da guerra. Muito mais cedo, antes mesmo do período normal, ele já foi consagrado sacerdote. Depois de alguns anos, ainda muito cedo, porque ele já foi chamado a ser bispo. E naquela época, bispo era somente acima dos 40 anos, 45. Era muito difícil de um padre ser chamado a ser bispo. E com 38 anos de idade, ele já foi chamado a ser bispo. E depois ele já foi chamado a ser cardeal, a ser um dos escolhidos para ser papa. Então, muito cedo ele foi subindo de patamar, né? Até que em um certo momento, né, ele já foi chamado num conclave a escolher o próximo papa. Quando escolheram o próximo papa, o papa escolhido era João Paulo I. Foi o papa que durou apenas 33 dias de pontificado. O papa antes dele. Um papa morreu e aí foi eleito o Papa João Paulo I. Com 33 dias, o Papa João Paulo I foi assassinado. Morreu envenenado. E aí foi uma surpresa muito grande quando chegaram para Karol Wojtyła, né? Falaram, olha, o Papa morreu. Aí, gente, mas nós não elegemos agora há pouco? Ele, mas o novo Papa já morreu. O novo Papa morreu 33 dias depois. O Papa morreu. E lá vai mais um conclave. Lá vai escolherem mais um Papa. E para surpresa, Karol Wojtyła foi escolhido para ser Papa. E em homenagem ao Papa anterior, que era João Paulo I, ele escolheu ser o Papa João Paulo II. Né? Dar sequência, mostrar que ele queria dar sequência àquilo que o primeiro Papa já estava fazendo. Né? E assim ele foi eleito Papa. E olha que interessante, para a gente resumir, para encerrar aqui, para a gente ir para o intervalo. Ele foi o Papa com o maior pontificado. O Papa anterior foi o Papa que menos ficou tempo na cadeira. E na sequência vem João Paulo II, que é o Papa que ficou 27 anos no pontificado. Foi o Papa que mais ficou tempo no pontificado. Né? Foi o Papa que muito amou a igreja, que mais se dedicou à igreja. Um Papa que amava tanto a igreja, que ficou 27 anos, né? Se dedicando à igreja. Interessante também que o Papa, ele foi o Papa que mais viajou. Foi o Papa que mais procurou evangelizar. O Papa que mais viajou países para evangelizar. E algo muito bonito que ele fazia. A cada país que ele chegava, ele se ajoelhava
e beijava o solo daquele país. Porque ele entendeu que aquela nação precisava ser abençoada. Ele entendia que cada país precisava do amor de Deus, precisava ter a sua independência, porque ele viu o quanto que o país dele sofreu na guerra. Quantas vezes que o país dele foi invadido por outros. Quantas vezes que o país dele, o povo sofreu. Então, nesse gesto muito bonito, a cada país que ele visitava, ele beijava o chão. Olha que ato bonito dele. Foi o Papa que mais viajou. O Papa que mais viajou. Ele também foi o Papa que também criou a Jornada Mundial da Juventude. Se não fosse por ele, não existia a Jornada Mundial da Juventude. Ele foi o Papa que mais amou os jovens. Ele sentiu o desejo de procurar os jovens. Mesmo como Papa, ele procurava sempre os jovens, sempre fazia missa para os jovens, visitava grupos de jovens. Ele sempre queria estar no meio dos jovens. Quando ele era padre, quando ele era bispo, sempre queria estar no meio dos jovens. Lembra que ele gostava muito do teatro? Ele gostava sempre do teatro porque estava no meio dos jovens. Então esse era o desejo dele, de estar no meio dos jovens. Então foi o Papa que fez a Jornada Mundial da Juventude. Se o Papa João Paulo II não existisse, talvez não existiria a Jornada Mundial da Juventude. Também se o Papa João Paulo II não existisse, nós não teríamos no nosso texto os mistérios luminosos. Foi ele que criou os mistérios luminosos. Nós tínhamos apenas 3 textos. Por isso que era chamado de texto. Quando a gente rezava, eu vou rezar um texto. A gente rezava um texto do rosário, né? A gente rezava um texto, porque era 3. E aí ele acrescentou mais um. Aí são 4 agora. São 4 mistérios que a gente reza, né? Aí tem agora os mistérios luminosos. Então foi o Papa João Paulo II que criou também isso daí. Ele também foi o Papa que lutou muito para que acontecesse o catecismo da Igreja Católica. Porque ele observou que as heresias estavam muito grandes, muitas outras religiões, né? E aí ele então foi o Papa que criou, né, o catecismo da Igreja Católica. Já existiam outros catecismos, mas não eram completos. E aí ele conversou com o cardeal Ratzinger, que depois virou o Papa Bento XVI, né? E aí junto com Ratzinger ele criou o catecismo, né? Olha que bonita a história da igreja, a organização da igreja. Muita coisa que a gente vê hoje na nossa igreja foi por conta de Papa João Paulo II. Muita coisa que ele criou. E olha só, mesmo com tanto amor, mesmo com tanta dedicação, ele foi um Papa que ainda levou um tiro. Um Papa que tanto levava amor para as pessoas, que tanto mostrava a misericórdia de Deus. Mesmo assim, né, lá na praça mesmo, ele já deu a hora. Mesmo na praça ali, ele estava numa multidão de pessoas, né? Uma pessoa resolveu dar um tiro no Papa. E mesmo quase morrendo, o Papa ainda disse consigo: eu perdoo essa pessoa que atirou em mim. Mesmo com isso, uma pessoa quase matou, quase tirou a vida dele, ele derramou seu perdão. E ainda foi lá na prisão visitar essa pessoa e derramou a misericórdia de Deus naquela pessoa. Disse umas palavras tão belíssimas que eu não lembro agora. E aquele homem que deu tiro em João Paulo II se derrama em lágrimas e se arrepende do ato que fez. Tá vendo? Que história tão belíssima, né? Então eu não vou falar mais porque já passamos da hora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, nossa Mãe Maria Santíssima. Vamos agora para um